é o ato de levar a mensagem de Cristo através dos chamados evangelistas, que são aqueles que levam essa mensagem a outras pessoas. Todo crente é chamado para evangelizar. Para fazer evangelismo, basta falar de forma simples e clara sobre Jesus, mostrando por que ele é importante em sua vida e como também pode fazer a diferença na vida dos outros. Existem muitas maneiras de atrair a atenção das pessoas, mas no fim, o que conta é a mensagem sobre Jesus. Se você quer saber mais sobre evangelismo e se ainda não conseguiu evangelizar, você precisa de uma palavra urgente. Olá, graças a Deus, olá Brasil, olá Rio de Janeiro, estamos iniciando mais um programa Palavra Urgente. Eu sou o pastor Ednilson Lima, eu quero abençoar você e toda a sua casa dentro desse programa tão especial no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo. Você já é convertido ao Evangelho? Você já evangelizou alguém, já falou de Deus para alguém? Você se acha tímido para fazer isso? O que te impede de falar de Deus para as pessoas? Aliás, esses dias eu falava isso lá na igreja, comentava isso lá na igreja. Chega a ser, entre aspas, lógico, uma maldade, né? Quer dizer, eu, por exemplo, fui liberto de 17 anos de vício. Nos últimos 10, fui viciado químico. Seria uma maldade para mim não levar essa libertação para as pessoas e não falar para as pessoas de um Deus que faz uma coisa dessa, né? Fez comigo, como é que eu não vou falar? Então, o evangelismo ele é importante. Você que tem... Lógico, tem gente que tem jeito para evangelizar, né? É unção mesmo de Deus para evangelizar. Mas toda igreja, toda pessoa convertida deve evangelizar, ganhar almas em nome de Jesus. E assim a gente vai vendo a obra de Deus crescendo, né? Aliás, deixa eu trazer aqui a mensagem para vocês. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não há, então, escolhido, né? Não há um grupinho, né? Não há. Ide por todo mundo, todo lugar. A nossa igreja, por exemplo, já está em mais de 190 países. Um trabalho que o missionário faz pela mídia, com pastores e tudo mais. E tem que ir por todo mundo, é ordem. E pregai a toda criatura, é para todo mundo, para qualquer pessoa. Nós não temos que escolher a quem nós vamos evangelizar, não. Nós temos que falar com todo mundo. Então vem aquela pessoa lá, entra na sua igreja, senta lá, tá suja, tá fedorenta, e você fala assim, sai da igreja. Não, sai da igreja, que isso? Senta ao lado dela, prega para ela. Se ela quiser ouvir, tudo bem. Se ela entrou para fazer bagunça, qualquer estabelecimento vai tirá-la. Mas se entrou para ouvir, você deve dar a palavra no nome de Jesus. Quem sabe você vai libertar. Conta-se uma história de uma obreira lá em São Paulo, e que o pastor dela mandou ela atender um mendigo, estava fedendo demais, manda falar para liberar o banho para ele tomar banho, arrumou roupa para ele e tudo mais. Ela na hora ficou meio assim, mas foi lá e fez, e esse homem se converteu e começou a frequentar a igreja. Pouco depois ele se apaixonou por uma pessoa e casou com ela dentro daquela igreja. Imagina quem foi a pessoa que ele se apaixonou. Imagina quem foi a pessoa que ela se apaixonou. a obreira que o pastor mandou cuidar dele. Cuida desse homem aí. Um pouco depois ele então já refeito, convertido, limpo, cheirosinho, trabalhando, que ele então formou uma aliança com essa obreira, se apaixonou um pelo outro e os dois hoje são casados. Fazem até a obra. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então, o evangelismo, ele está para todo cristão. Converteu-se, fala de Jesus. Fala, não tem segredo não. Pastor, mas eu não conheço bem a Bíblia. É bom que você conheça, lógico. Você deve ler a Bíblia. Mas e o seu testemunho? Se eu falar, dependendo de quem eu esteja falando, é só falar de mim. Do que Deus fez na minha vida. Não falar de mim, propriamente, mas do que Deus fez na minha vida. A pessoa já fica assim de olho. Caramba, Deus fez isso como o Senhor fez. Mas o senhor é um pastor? Exatamente. É o que Deus é capaz de fazer na sua vida também. E mudar toda a história. Então, é fácil evangelizar?
tá certo? E é uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não importa quem a pessoa seja, de que religião ela seja, deu oportunidade, abriu uma brecha, vai lá e prega em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos a um pequeno intervalo agora, rapidinho, e na volta eu vou trazer aqui o auditório virtual. 3 perguntinhas que vai, eu acho, ajudar bastante você no que diz respeito ao evangelismo. Talvez você já esteja na igreja e pense, eu quero evangelizar e ninguém deixa. Mas vamos a esse intervalo e na volta a gente responde essas perguntas. Eu creio que vai te ajudar bastante. Não saia daí, eu volto já. Graças a Deus, amigos, voltamos agora com o programa Palavra Urgente. E hoje estamos falando sobre evangelismo. Olha, meia hora, 20 minutos, é pouco para falar sobre evangelismo, né? É um assunto muito amplo, tem várias formas de evangelizar, mas tem o grupo de evangelismo da igreja, né? Que todo domingo vai lá, ou sábado, ou o dia que o pastor determinar, tem uma roupa certa para evangelizar, aí sai aquele grupo de 30, 40, 50, 10, 5, não sei quanto, e vai lá e para na mesa e faz um trabalho. No Natal agora, o nosso grupo de evangelismo foi numa comunidade lá perto, lá na Vila Vintém, lá em Bangu, colocou uma mesa lá com pão, com sanduíche, com suco, com tudo, e trouxe aquelas pessoas, alguns até cracudos, vieram lá para poder comer, tomar um café lá com eles, e ali eles já pregavam, uma caixa de som já cantando louvor, ali já pregavam, já orando, fazendo culto lá, e eles já fazendo o trabalho lá dentro da Vila Vintém. Dá para fazer o trabalho, o evangelismo é importante, as pessoas precisam entender que existe um Deus que muda a história delas. O nosso Deus é tremendo. Eu vou trazer aqui a primeira pergunta no nosso auditório virtual. Qualquer cristão pode evangelizar? É a pergunta. Qualquer cristão pode evangelizar? Qualquer cristão pode evangelizar? Claro que pode. Pode ter a certeza que qualquer cristão pode evangelizar. Converteu-se, começa a falar de Deus. Mas não pense 2 vezes, sabe? Se converteu, começa. Passou, mas e aí? E o testemunho? A minha mãe, que agora já está nos braços do Criador, ela, quando eu ia me batizar, ela falou assim, não, melhor você não batizar agora não, Ednilson, porque há pouco tempo agora, poucos dias atrás, você estava na bebida, passando noite na rua, se converteu há poucas semanas, você já vai batizar? E eu até quase que não batizei, porque mãe é mãe, né? Mãe fala, tem um peso grande. Quase que eu não batizei. Mas o pastor foi usado por Deus para dizer, olha, o inimigo pode usar até sua mãe para você não batizar, hein? Quando ele falou isso, tomou um susto assim, falei, caramba, Deus está falando comigo. Cheguei, mãe, vou batizar, se a senhora quiser ir, tudo bem. Se não puder ir, paciência. Mas eu tenho que batizar. E me batizei. E comecei a dar o testemunho. Ali, minha mãe começou a ter a semente plantada. Alguns anos depois, meu irmão, o mais novo, que também é pregador, levou ela a Cristo. E eu a batizei. Hoje minha mãe já está com Cristo. O nosso Deus é tremendo. Todo mundo deve batizar, ou evangelizar. Vamos lá, agora a segunda pergunta. Batizar também, se você se converteu, né? Vamos lá. Devo viver à risca o evangelho para poder evangelizar? Devo viver à risca o evangelho para poder evangelizar? Olha, viver à risca o evangelho é necessário, não é? Mas para evangelizar, aí a gente tem que conversar sobre isso. É lógico que você não vai evangelizar sendo pecador, né? Você vai falar o que para a pessoa? Você não tem o que falar, imagina, você não vai sair de um bar e vai querer falar de Jesus para as pessoas, né? Apesar que tem muita gente aí que não vamos dizer assim, é desviada do evangelho e mesmo assim ainda fala de Jesus. Ainda consegue falar de Jesus. Aí você imagina, né? Alguém vai falar aí alguém vai lembrar aí, algum crente vai lembrar aí, algum cristão vai lembrar aí da mula de Balaão, né? Que pregou para ele. As pessoas sempre falam sobre a mula do Balaão, né? O profeta, que era profeta, mas precisou a mula falar com voz humana para que ele pudesse então não ser morto, ele seria morto.
O importante no evangelismo é você ter o desejo pelas almas. Primeiro que nós temos defeitos. E muitos desses defeitos as pessoas veem como pecado. Eu acho que tem uma diferença entre pecado e defeitos. E até imagina você estar, então, 100% para depois começar a falar do amor de Deus. Eu acho que não é por aí, não. Quando vieram falar de Jesus, quando falaram do reino de Deus, e não eram os discípulos de Jesus que estavam falando, os discípulos foram até Jesus reclamar com ele. A Bíblia diz que eles falaram: mestre, lá fora encontramos os homens lá falando do Senhor, falando da salvação, falando do reino. A gente proibiu. Quem são eles? Não são discípulos, não seguem o Senhor. Como é que eles vão falar do Senhor? E Jesus falou assim: ó, deixa. Não proíbe, deixa eles falarem. Eles estão falando do reino, estão falando de mim, deixa falar, ué. A gente tem que quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos. E a pessoa, não é que você agora, entenda bem, não estou dizendo aqui, não coloque palavra na minha boca, não estou dizendo aqui que você, cheio de pecado, de bebida, disso, daquilo outro, vai sair evangelizando, não. Mas todo cristão, mesmo começando ainda, melhorando, tendo que melhorar muito ainda, tem que falar de Deus. Evangelizar e participar de um grupo de evangelismo, de um ministério na igreja, é diferente, tá? Por isso que eu falei, é um assunto que para meia hora é pouco. Porque evangelizar, falar de Deus para as pessoas é uma coisa, participar de um ministério na igreja é outra. Aí eu creio que tem que estar servindo à risca. E mesmo assim a gente vê algumas coisas aí que não deveria ver, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Auditório virtual, terceira pergunta. Evangelizar é um mandamento de Deus? A pergunta é essa. Evangelizar é um mandamento de Deus? Olha, evangelizar é um mandamento. Aliás, no princípio, quando eu trouxe a mensagem, eu falei sobre isso. Ir e pregar o evangelho, ir em todo lugar, em todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento. O nosso Deus, ele deixou esse mandamento para todos os seus discípulos. Não foi só para os apóstolos, para quem estava próximo. Converteu-se a ele, conheceu Jesus, evangeliza. Evangelizar é falar do amor de Deus, irmãos. É só isso. Você imagina uma pessoa, por exemplo, que vai na minha igreja. Esses dias uma irmã foi na minha igreja e ela quebrou o pulso, um osso do pulso, com o tombo que ela levou. Ela estava 15 dias enfaixada. Ela chegou lá com a mão enfaixada. Enfaixada não, perdão, engessada. Tinha quebrado o osso. E eu fiz uma oração. E eu falei assim, não vou pegar testemunho hoje não. Era final de ano. Eu falei, não vou pegar testemunho hoje não. E vou deixar para outro dia. Mas ela não aguentou. Ela falou, pastor, por favor, pastor, eu tenho que dar um testemunho. E ela já levantou a mão assim com gesso. Eu falei, opa, tem coisa aí. Eu falei, o que houve, irmã? Aí ela explicou, tinha sido quebrado o osso, estava engessado, estava doendo muito o local. 15 dias só de engessado. Estava doendo muito. Ela falou, pastor, não podia nem movimentar meus dedos. Aí ela começou a mexer os dedos assim, que é a única parte que estava para fora do gesso, e levantar o gesso, ele abaixar o gesso, tirou o gesso da tipóia, falou assim, pastor, eu estou curada. Essa mulher, ela não pode evangelizar? Ela não pode agora chegar lá e falar, olha o que Jesus fez comigo, olha o que aconteceu. As pessoas da família que viram ela engessada, que viram os exames dela, o osso quebrado no pulso, claro que ela não só pode, como ela deve evangelizar, falando o testemunho dela. E você, então, não perca tempo. É mandamento. Temos que fazer a obra de Deus. Amém? Bom, Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem, aqui em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Eu espero você em uma das nossas reuniões. Sexta-feira é libertação forte, é oração forte contra todo mal e você é meu convidado. Rua Coronel Tamarindo, 2030, aqui em frente à estação de trem. Agora eu tenho chamado as pessoas para vir no domingo. Mas se você quer vir aqui pela primeira vez, me conhecer a nossa igreja, você vai conhecer uma igreja linda, uma verdadeira família que vai abraçar você na hora e você então vai se sentir em casa. Você vai ver o que é viver bem, o que é ter paz, o que é ter alegria. Pode vir, você vai ver o que eu estou dizendo. Não é conversa fiada, não. Você vai vir e você vai ver. E o poder de Deus operando de uma maneira
tremenda, onde um pulso com osso quebrado é curado na hora, como eu falei ali no testemunho que a irmã deu, e eu nem ia pegar o testemunho. O nosso Deus é tremendo. Rua Coronel Tamarindo 2030, venha em uma das nossas reuniões, aqui na Rua Coronel Tamarindo 2030, e domingo 7, 10, 15 e 18 horas, tá bom? Nós vamos ao intervalo e na volta eu farei a oração da fé, não saia daí. Graças a Deus, amigos, voltamos agora com o programa Palavra Urgente. Olha, agora é aquele momento especial, aquele momento da oração. Você está preparado para receber essa oração? Você quer receber essa oração por alguém? Talvez você diga, pastor, estou muito bem, graças a Deus, minha vida está decolando, está tudo dando certo. Deus tem sido muito bom comigo, mas eu tenho alguém que eu conheço e que precisa dessa oração. Se é assim, tudo bem. Você ora por essa pessoa e porque eu vou orar por todos agora em nome de Jesus, tá bom? Bom, vamos entrar então no momento da oração. Nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença agora, para invocar o Teu poder em favor de todas as pessoas. Pai, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas que frequentam as nossas igrejas, pessoas que não frequentam as nossas igrejas, pessoas que têm a mesma fé cristã que temos, mas pessoas que têm outro tipo de fé também e que está precisando de Ti. Pai, visita cada pessoa agora. Vai visitando com o Teu poder a pessoa que está enferma, que está doente, que está com uma doença incurável, que está talvez no leito de uma cama assistindo esse programa. E levanta aquela pessoa. Faz como aconteceu lá com Enéas, Pai. Quando Pedro chegou e falou, Enéas, Jesus te dá saúde. E Enéas se levantou dali e ficou curado depois de 8 anos, paralisados numa cama. Ó Deus, visita essas pessoas, aquelas que estão viciadas e que querem largar seus vícios. Eu uso o Teu poder agora para a Tua glória. Em nome de Jesus agora, eu repreendo todo o mal e digo, solta essa pessoa. Você, espírito imundo, que tem agido na vida dela com doenças, com vícios, tentando destruir a casa dela, a família, eu amarro você. E eu digo, sai doença, sai vício, bata em retirada, é uma ordem, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. O Senhor é tremendo e essas pessoas estão sendo alcançadas por Ti. E eu abençoo o seu copo com água e declaro que bebendo dessa água, você vai ser abençoado. Olha, amigos, o nosso Deus maravilhoso, tremendo, Ele quer você na igreja. Que isso, pastor? Ele está em qualquer lugar, eu concordo com você, está em qualquer lugar. Mas a Bíblia manda congregar. Se você vier nos meus cultos aqui de domingo, você vai ver o que eu estou falando. Uma grande família adorando a Deus e as pessoas cada dia mais compreendendo, entendendo que o que ela precisa, na verdade, não é prostituição, não é bebida, não é fumo, não é nada disso. O que ela precisa é da presença do Espírito Santo. E eu tenho isso para dar para você aqui. Graças a Deus, Deus tem me usado. E assim eu vou terminando a nossa reunião, lembrando o meu endereço, Rua Coronel Tamarindo, 2030, aqui em frente à estação de trem e de Bangu, no centrão de Bangu, tá bom? Na zona oeste do Rio. E eu também quero lembrar você que quarta-feira eu oro pela família, na sexta libertação, os 2 dias, horário 8, 14 e 9h30, tá bom? Domingo 7, 10 e 18 horas eu estarei com você aqui no nome de Jesus. Fico por aqui, um forte abraço e até o próximo programa. Com Cristo, é um balanço maravilhoso, é bom estar na presença de Deus, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Escuta aí, ó só. No silêncio da noite eu oro, te suplico, ó Senhor, prostrado em teu altar, faço a minha oração. É de joelhos na madrugada
que busco a tua face pra aliviar o desespero do meu coração. Tua presença me enche de alegria sem fim. Teu perfume é suave como a rosa e o jasmim.